É o costume. Mas somos a igreja mesmo. Nós somos uma igreja, né? Nós somos o corpo de Cristo. Em 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 12. Dou graças a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me ao ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente. Deus, porém, foi misericordioso comigo, pois sendo ignorante, agi em incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo Deus foi misericordioso comigo, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que, crendo nele, receberão a vida eterna. Ao Rei eterno e imortal, invisível, o único Deus, seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém? Que nessa tarde a gente possa agradecer pela graça do Senhor, porque Ele nos resgatou das trevas. E nós éramos pecadores, nós éramos falhos, assim como o apóstolo Paulo era. E pela graça Ele encontrou a salvação. E assim que o Senhor nos alcançou também pela graça. Não pelas nossas obras, não pelas nossas ações, mas pela graça misericordiosa dEle. E em Cristo Jesus não há condenação para o que estão em Cristo Jesus. E a gente possa nessa tarde agradecer, ter o coração grato por tudo que o Senhor fez por cada um de nós. Porque o Senhor é bom e Ele é digno de toda a honra e toda a glória. E foi Ele que se revelou a nós. Amém? Possamos orar nessa tarde. Senhor, nós te agradecemos, Jesus, por esse momento, Pai. Que seu nome seja louvado neste lugar, que seu nome seja glorificado, Jesus. Senhor, nós rendemos toda a honra e glória ao teu nome, Jesus. Só tu és digno de todo louvor, Jesus, de toda bondade, toda sabedoria, tudo vem de ti, Jesus. Senhor, que nessa tarde a gente venha derramar o bom perfume aos teus pés, Senhor. Que possamos dar o nosso melhor para ti, Jesus, pois foi isso que o Senhor fez por cada um de nós lá naquela cruz, Jesus. Senhor, eu te agradeço por ter nos revelado o teu amor, Jesus. Te agradeço por ser tão bondoso, por ser tão misericordioso conosco, Jesus. Senhor, eu te peço que nessa tarde, que haja cura, que haja transformação, Senhor. Que haja quebrantamento de corações, Jesus. E que a gente possa, Jesus, dar o nosso melhor para ti, Jesus. Que neste lugar haja respostas, que nesse lugar, Jesus, a gente possa se derramar, se esquecendo, Jesus, das coisas que ficaram para trás e se lembrando que o Senhor fez nova todas as coisas, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Aleluias. Aí onde você está, se você pudesse colocar de pé no seu lugar. Eu tenho entendido uma coisa que tem me feito mudar a minha postura em todos os momentos em que os ambientes eles se referem a Deus. E o que eu entendo é que nós estamos na presença do Senhor. Nós não adentramos ela. Antes mesmo de chegarmos aqui, Ele já estava aqui. Em João capítulo 14 está escrito que Ele mandaria, enviaria o outro Consolador que habitaria em nós e estaria conosco para todo sempre. E no versículo 26 vai dizer que Ele nos ensinaria todas as coisas. Então aí onde você está, comece a entoar um louvor do seu coração para o Senhor e comece a falar: Senhor, em nome de Jesus, me ensina aquilo que eu não sei, Pai. Me ensina aquilo que eu preciso aprender. Me ensina, Senhor, a lidar com as minhas questões. Me ensina a lidar com as minhas emoções. Hoje eu quero te entregar, Senhor, uma adoração pura, uma adoração verdadeira, uma adoração sincera. Mas Deus, como eu não sei fazer isso, me ensina, Senhor. Me ensina, Senhor. Em João capítulo 12, vai dizer que Maria, ela vai entregar uma adoração ao Senhor quando ela quebra o
autoridade por essa porta agora, nós iríamos nos tornar outra pessoa. Certa vez eu disse que se o Neymar ele adentrasse um ambiente qualquer, as pessoas iriam pedir autógrafo. Se ele pedisse uma água, elas correriam para buscar. Se ele quisesse uma cama, teria 50 camas para ele dormir. E nós temos essa postura diante dos homens, mas diante daquele que fez os homens, a gente trata de qualquer forma. E sabe, hoje nós não estamos aqui para isso, mas sim para entender que Ele é digno. Então eu te peço hoje, não por mim, mas porque Ele é digno, entregue a sua adoração ao Senhor, entregue o seu melhor ao Senhor. Se diante dos homens nós podemos fazer isso, quem dirá diante do Senhor? Sabe, o Deus que nos perdoou, o Deus que nos transformou, que nos restaurou. E não sei se você está aqui nesse ambiente e você é cristão. Talvez você não seja, talvez você não faça parte de uma comunidade, talvez você não tenha um lugar para frequentar nos domingos. Mas eu vou te dizer, o Espírito habita em você. E o fato de acordarmos hoje e estarmos aqui de pé já é motivo para adorarmos com fervor, já é motivo para adorarmos com verdade. Então assim, se você não souber a canção que vai ser cantada, entoe o que está no seu coração, porque Ele está olhando o que está no seu coração. E enquanto adoramos, as cadeias são quebradas, os demônios perdem as forças, Deus Ele coloca tudo no lugar da forma certa. Então se você puder, abra o seu coração, pois Ele está aqui, Ele quer falar conosco.
Você pode cantar isso? Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Tu és santo, Senhor. Que a nossa adoração suba como um bom perfume ao Senhor, Pai. Pai, Tu és o nosso rochedo, Senhor. Tu és o nosso escudo. Tu és a nossa vida, Tu és a nossa força. Senhor, existem pessoas aqui que têm passado circunstâncias tão difíceis, Senhor. Pai, existem casamentos que talvez estejam ruindo, Senhor. Pai, existem filhos nas drogas. Pai, pessoas aqui enfrentam a depressão, enfrentam a ansiedade, Senhor. Pai, pessoas aqui passam por problemas adversos que somente o Senhor conhece. Mas, Senhor, através desse momento, através da palavra cantada, nós profetizamos vitória sobre essas causas. Pai, nós profetizamos vida, Senhor, nesses casamentos. Profetizamos libertação dos filhos. Pai, profetizamos saúde, Senhor. Deus, que através dessa adoração o Teu Espírito venha se manifestar. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que haja cura no interior. Pai, em nome de Jesus, haja libertação na depressão agora. Haja, Deus, em nome de Jesus, uma saciedade no Senhor, Deus, onde a ansiedade não vai nos achar, Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu profetizo vida sobre os meus irmãos. Pai, eu profetizo vida sobre a Tua igreja nessa tarde. Pai, em nome de Jesus, que esse momento, ele não seja apenas um momento de relaxamento, mas um momento, Senhor, para nos encontrarmos com o Senhor. E sabemos que quando isso acontece, a nossa vida ela é transformada completamente, permanentemente. Senhor, eu te peço, entra, Deus, entra nos lares, Deus, representados aqui, entra no espírito e na alma, Senhor. Pai, vai lá onde não há mais esperança e gera esperança, Jesus. Tu és a nossa esperança, Senhor. Pai, eu profetizo liberdade, liberdade no Senhor, liberdade para adorar, liberdade para cantar, liberdade para dançar, liberdade para se alegrar, Senhor. Talvez alguém entrou aqui, Deus, e passou a noite em claro porque a insônia tomou, Deus, a preocupação tomou conta, Senhor. Mas o Senhor, Deus, é aquele que segura as nossas mãos e diz que nós não devemos temer, pois Tu estás conosco. A Tua palavra vai dizer que perto está o Senhor, perto está o Senhor, perto está o Senhor. Tu és quem a Minha alma esperou. Declare isso. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, O meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me
perceber que existia uma necessidade. Porém, após Jesus passar, aquela necessidade já não existia mais. E talvez Samaria hoje seja representada pela sua vida. Talvez você esteja como a mulher samaritana, precisando de uma água nova, precisando de um renovo, precisando de uma esperança nova, precisando de uma resposta. E sabe, a nossa resposta para essa tarde é Jesus Cristo. Jesus é a nossa resposta. Jesus é a nossa saída. Jesus é a nossa solução. Então aí onde você está, nós já estamos encerrando esse momento de adoração, mas coloca a mão no seu coração e começa a falar: Senhor, Tu és a minha saída, então entra na minha Samaria. Entra na minha Samaria, que é a minha vida, que é a minha causa, que é a minha família. Comece a declarar isso, querido. E enquanto você fala isso, eu vejo pessoas sendo abraçadas pelo Espírito Santo aqui. Pessoas sendo tocadas pelo Espírito Santo e recebendo um toque de paz. Recebendo um toque de renovo. Sabe, eu vejo pessoas recebendo uma esperança nova. Sabe o que eu digo para você essa tarde? Não desista. Aguenta mais um pouco. Olha para frente. Olha para frente. É chegado o tempo em que todas as coisas serão feitas como novas. É chegado o tempo em que a noiva se encontrará com o noivo. E haverá uma grande celebração nos céus. Então persevera, pois aquele que aguentar até o fim receberá a coroa da vida. Persevera, querido. Jesus, Ele está entrando na sua Samaria hoje. Talvez você entrou aqui por essa porta hoje, o seu casamento ele está por um fio. Talvez você não tenha nem mais comunicação com o seu esposo ou com a sua esposa em casa. Mas Jesus, Ele está dizendo: eu sou a solução. Eu entro na sua casa, eu entro na sua vida. Então comece a declarar isso, Senhor. Comece a declarar isso sem medo, mas com fé no seu coração. E enquanto você repete esse refrão, que essa seja a sua oração essa tarde. Então todos juntos vamos declarar isso com fé. Pois eu sei que a sua vida ela será completamente transformada a partir de hoje. Em nome de Jesus. Você pode cantar isso. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, querido? Glória a Deus, aleluias. O Senhor já se encontra nesse lugar, amém? Nós vamos convidar o pastor Marcelo para que a gente possa estar orando por ele. Glória a Deus, Tu és santo, Jesus. Estenda suas mãos para cá. Senhor, está aqui, meu Deus, o Teu servo, Jesus, pastor Marcelo, Jesus, que o Senhor venha colocando as Suas palavras no coração dele, Jesus. Senhor, que ao falar, Jesus, que não seja ele, mas que seja o Teu Espírito Santo, Jesus. Que essa palavra, Jesus, ela possa entrar no nosso coração, na nossa alma e no nosso espírito, Jesus. Que haja, Jesus, um transformar, Jesus. Que o Senhor possa escrever elas no nosso coração e na nossa mente, Senhor. Venha derramando o Teu fogo, venha derramando o Teu Espírito Santo, Jesus, e venha usando ele cada vez mais, Senhor. Senhor, eu te peço que o Senhor venha abençoando ele, venha guiando ele na sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor. Amém, Jesus.
Glória a Deus, aleluia. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Pati Varão, tudo bem? Bem, graças a Deus. Quero agradecer a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui. Perdoe por não poder estar sempre. Eu trabalho no horário de almoço, entendendo? E aí, quando você me chama, é uma missão de Deus para a minha vida, eu venho, entendendo? Mas a correria é grande. E desde quando você me chamou, eu estava, Senhor, que palavra eu vou ministrar lá? Me dá uma palavra, Senhor. E Deus me deu, colocou no meu coração uma palavra para ministrar para todos vocês aqui nessa tarde, amém? Deus tem uma palavra para o teu coração. Mateus capítulo número 25, verso de número 1 até o verso de número 13, tá? Você que tem a sua Bíblia, é bom que você acompanhe. Eu tenho até que horas? 30 minutos. Mateus capítulo número 25, verso de número 1 até o verso de número 13. Vamos falar sobre o reino dos céus. Inclusive Deus confirmou agora no finalzinho. Eu falei assim, eu vou trazer essa mensagem mesmo. E você falou sobre a noiva, né? Amém? Confirmando que é o mesmo Espírito, amém? Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas tomaram as suas lâmpadas e não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bordas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amado, esse texto aqui é Jesus falando. Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Verbo vivo. E a palavra de Deus, ele é todo um segredo, um mistério, que só se abre para quem quer. Então tem coisas que muitas vezes o doutor, o intelectual não entende, mas a pessoa simples, com o coração aberto, ele entende. Jesus aqui nesse texto, ele estava falando para os judeus, e é importante você voltar naquele momento, na cultura deles, e de repente você vai entender o que ele queria dizer. Quando um pai de família queria casar o seu filho, lá em Israel, na cultura deles, eles chamavam dos seus servos e dizia: vá até tal cidade, no meio dos nossos parentes, familiares, e vê lá uma das famílias, que seja uma família boa, e que tem uma moça bonita para casar com meu filho. E aquele servo ia. E ali ele consultava aquela cidade, via as famílias, ficava um tempo ali, olhando até encontrar uma família boa, e uma menina também, bonita e que agradaria o seu senhor. Quando ele encontrava essa moça, ele voltava para falar para o seu senhor e ver se o senhor autorizava, porque ele ia pegar o filho e levar o filho lá nessa moça. Deus enviou os seus profetas. Por muitos e muitos anos os profetas vieram procurar, tá? Trazer alguém para que possa casar com o Filho de Deus. O pai autoriza.
Aquele filho vai até aquela cidade, vê a família, vê a moça, se agrada dela, e ali eles fecham um contrato. E aquele filho, falando para a família ali, diz: olha, eu vou voltar para minha terra, vou preparar a casa, os locais, e volto. Quando tiver tudo pronto lá, eu volto para buscar a moça. Ela precisa agora me aguardar aqui, permanecer virgem, prudente, vigiando, até o dia que eu vou voltar. Ela não sabia o dia que ia voltar. E diz a história que essa moça, a partir desse momento, ela separava uma lâmpada e colocava azeite nela, porque como ela não sabia o dia, inclusive, no dia em que ele voltasse, era o arauto que iria proclamar, e veio o noivo, e ele não mais entraria na casa dela. Ela teria que sair até ele. Ela, para isso, como ela não sabia horários, que ele poderia vir, ou à noite, ela separava um azeite, uma vasilhinha com azeite, e deixava sempre preparada. Diz a história que essa lâmpadazinha ficava na janela dela, e durante a noite permanecia acesa, e todos naquela cidade que passavam na porta daquela moça, próximo ao quarto dela, diziam: eita, aqui tem uma noiva. Eles sabiam por causa daquela lâmpada acesa na janela. Então ela tinha que manter o azeite. Uma das coisas que eu quero que você entenda: quem supria o azeite na casa não era a noiva, era o pai da noiva. Ela tinha um pai, ela tinha um supridor ali. Ele supriu o azeite. Então ela pegava da despensa do pai o azeite e colocava lá, para que aquela lâmpada sempre estivesse abastecida. Não sabia a hora, mas ela estava preparada, enchendo sempre a lâmpada de azeite, sempre deixando acesa nos períodos da noite. Porque se ele viesse, ela teria que sair, não perder o caminho para encontrar com ele. Mas o texto bíblico me diz que aqui havia também 2 tipos de moças. São virgens. 5 virgens que eram prudentes, que mantinham o seu azeite. Mas 5 virgens que eram loucas, que não estavam nem aí, não. Ele vai vir durante o dia. Ele vai vir, eu sei que eu vou estar preparada para aquele momento. E não se preparavam. O texto chama essas que não se preparam de loucas. São loucas, virgens loucas, porque não se preparam. Em dado momento em que ninguém esperava, e diz o texto bíblico que o noivo tardou. Voltando para o contexto lá de Israel e daquele período, aquele noivo poderia ser um agricultor, cuidar de ovelhas. Então durante o dia sempre tinha os seus trabalhos, e era à noite que eles vinham, sempre no período final da tarde. E diz o texto que o noivo tardou. Não somente as 5 loucas, mas também as 5 prudentes tosquenejaram, tiveram sono. Mas quando ouviu-se o arauto dizendo: aí vem o noivo, todas se levantaram. Todas estavam preparadas para ir ao encontro do noivo, mas era tarde, era escuro. E aquelas que eram loucas disseram para as prudentes: dai-nos o teu azeite, para que possamos juntos encontrar com o noivo. Qual foi a resposta das outras? Não podemos te dar, porque se eu pegar do meu azeite e dar para você, vai faltar para mim também. Vai aos que compram. Ei, amado, não é comprado. O preço já foi pago. O preço já foi pago. O Pai já mandou o Espírito Santo, já mandou a unção, o azeite para nós. Não vai haver tempo para correr atrás, amados. É agora que você precisa se preparar. É agora que precisamos nos santificar. Entrando nesse contexto de virgindade, amado, é a separação que alguém tem para um determinado momento tão especial. Talvez alguém aqui tão envolvido nos pecados aí falou: pastor, mas vocês falam de virgindade para mim, eu estou na bagaceira. Mas quando você aceita Jesus, Ele te transforma numa nova criatura. Hoje Ele pode apagar os teus pecados. Hoje Ele te perdoa e te limpa, e você se torna uma nova criatura. E a partir de agora, se conserve em santidade, se preserve. Não seja como as virgens loucas, amado.
Jesus a qualquer momento está voltando, um noivo a qualquer momento está voltando, e ele vai pegar muita gente de surpresa, e até mesmo aqueles que estão louvando, adorando, seremos pegos, não sabemos o dia e a hora. Assim como nos dias de Noé, diz o texto bíblico, casavam-se, é pecado casar? Não. Davam-se em casamento, tem algum pecado isso aqui? Não. Comiam, bebiam, nenhum pecado, é só o vivimento natural. Mas eles não perceberam que Noé entrou na arca, eles tinham que ter entrado. Eles tinham que ter entrado. A arca se fechou e depois bateram na porta, abre Noé. Noé não podia mais abrir, não foi eu que fechei. Precisamos estar preparados, amado, porque Jesus está voltando, e o arauto está falando a cada dia, através de terremotos, através de pestes, através de rumores de guerra. Ei, é o Espírito Santo falando: estou voltando. Te prepara, te santifica, deixa o pecado, deixa a imoralidade, deixa a mentira, o engano. Amado, eu estou falando uma coisa ruim aqui, é coisa boa para nós. Deixa as más amizades. Você precisa se encher do Espírito Santo, amado, porque no momento em que o noivo vier, se você não tiver luz suficiente, as trevas vão fazer você errar o caminho. Aquelas que foram correr atrás de alguma unção, não deu tempo. O noivo levou as outras, e diz a palavra de Deus, amado, que arrebatamento, isso aqui está falando de arrebatamento, será num abrir e piscar de olho, não dá tempo, me perdoa, eu não vou, eu estou arrependido disso, não dá tempo, é agora. Enquanto as outras foram, o noivo veio e levou as que estavam preparadas. A porta se fechou, olha, mesmo símbolo da arca lá de Noé, a porta se fechou. As outras, amado, estão nas bordas. Imagina, quando essa porta se fechar, você entra para as bordas do cordeiro. 7 anos só de festa. Você sabia? Só de festa, sendo servido por ele, amado, que maravilha. Amado, isso aqui é o mínimo que a gente pode falar. Nossa mente pequena não tem como comparar a grandiosidade que nos espera. Satanás sabe do que ele já perdeu e quer que você perca também. Entra para as bordas do cordeiro, 7 anos de festa. Quando aconteceu o arrebatamento da igreja, começa aqui, amado, começa a grande tribulação. Por quê, amado? Muitos que não se prepararam têm a consciência de que perderam. A partir dali começa a luta. Estamos na festa, aqui 3 anos e meio de falsa paz, e depois 3 anos e meio de grande tribulação. A ira de Deus sendo derramada, amado. Você acha que é para você, para a noiva? Que alguém diz que vamos passar pela grande tribulação, amada. A ira de Deus não é para a noiva. A ira de Deus não é para os prudentes. Eis, hoje é a oportunidade. Entra no Cristo, aceite o Cristo. Entraram. E quando as outras perceberam que perderam a oportunidade, o que elas foram fazer? Abre. Vão clamar, amado. Vão suplicar. As pessoas que estão brincando hoje, amado, com a sua vida espiritual, vão bater a porta. E sabe qual vai ser a resposta do noivo? Você acha que o noivo mente? Qual foi a resposta dele? Você viu aqui o texto falando? Não vos conheço. Primeira coisa, porque não tinha luz para ele ver lá para as trevas, né? Mostrar a luz, eu falei, essa noiva pode entrar. Hã? Nem luz tinha. Então, não conheço. Mas segundo, é que quem apresenta a noiva para o noivo é o Espírito Santo, amado. Esse azeite que simboliza aqui é ele que te apresenta a ela, ao Senhor. Como Eliasé que foi buscar, entendeu? A noiva também, ele que trouxe. A mesma forma é o Espírito Santo que te apresenta ao Pai. Ele nos ensina a orar, e mesmo não sabendo orar, ele chora diante do Pai com gemidos inexprimíveis, para que entenda a minha oração. É ele que te apresenta ao Pai. Por isso nós temos que estar cheios do Espírito Santo, amado. Vivemos um mundo de trevas, de pecados. Se não for esse azeite em nossa vida, amado, não tem como escapar. É ele que ilumina o nosso caminho. É ele que ilumina a nossa mente. Não perca essa oportunidade.
Jesus está voltando e o mundo, amado, está numa correria, com festas, a busca imediata pelo prazer. Não está lá nas drogas muitas vezes não, amado, está aí na tua mão, teu celular. Uma perda de tempo com TikTok, com outras coisas aí, amada, busca imediata do prazer, o inimigo sabe disso, que nós temos neurosensores do prazer, e quando você fica direto nisso aí, e perdendo tempo, em vez de ler a palavra de Deus, ter prazer na palavra, prazer na oração, e outras coisas que são importantes, você perde tempo nisso, os teus neurosensores vão, amado, se fechando como defesa. Chega, não é para fazer mais isso, não fica vendo isso, não fica vendo pornografia, e você vai e se vicia, porque não tem mais o prazer que era normal, e você fica viciado naquilo ali, e no entanto deixa de se encher do Espírito Santo. Satanás sabe disso. Por isso que a palavra de Deus diz, aquele que ama o mundo, os prazeres do mundo, o amor do Pai não está nele. Amado, eu preciso amar a glória, eu preciso amar os céus. Eu preciso olhar para a natureza e ver o meu Criador. Eu preciso amar a vinda dele. Ele está voltando, amado, e entenda, ele não vem buscar qualquer um. Virgens prudentes. Na cruz do Calvário, este noivo maravilhoso morreu ali, porque ele sabia das nossas imperfeições. Ele sabia dos nossos vícios. Porque você hoje pode estar dizendo, eu não mereço. Não merece mesmo não. Mas na cruz do Calvário ele verteu o seu sangue para carmesim, para te transformar em uma pessoa pura, sagrada e santa. Agora, há uma necessidade de você dar esse passo. Eu vou deixar as coisas desse mundo. Não vou me envolver nas rodas dos escarnecedores. Vou procurar ser como os homens de Deus no passado, como Abraão, como Isaac, como Jacó. Porque os exemplos você tem. Porque eu quero permanecer espiritualmente virgem. O sangue dele te purifica hoje de todo o pecado. E que você esteja preparado, que quando o arauto disser aí vem o noivo, você esteja com azeite em tua vida. Não perca a oportunidade. Está para chegar, amado. Tudo está fechando. A palavra de Deus diz que a igreja vai ficar aqui até quando chegar o momento do anticristo tomar posse. Quando ele tomar posse, ela sai. Porque você e eu somos meninos dos olhos do Senhor. Ele não vai deixar o anticristo tocar. E está tudo pronto. Tudo sendo preparado para uma moeda só. Tudo sendo preparado para um mercado que domine tudo. Um novo líder religioso assumiu. Diz o texto bíblico que esse líder, não estou falando se é esse ou se não é, mas o líder religioso que assumir dará todo o suporte religioso ao anticristo, de forma tal que esse homem vai fazer milagre, irá ressuscitar um que tem ferida de morte. Imagine, amado, se um homem faz isso, alguém que morreu, essa pessoa ressuscitar, todo mundo vai idolatrar, e ele dará todo o suporte ao anticristo. Está para acontecer. Tem um papa aí que foi um papa muito querido por todos no mundo, João Paulo II. O corpo de João Paulo II permanece intacto. Quem vê lá parece até que está vivo. E diz que aquele que ressuscitar tem ferida de morte. João Paulo II, na Praça São Paulo, sofreu um atentado e ele tem uma marca. Quando o anticristo for tomar posse, ele terá apoio desse falso profeta. Além de ressuscitar esse homem, fará-se uma estátua enorme. Uma estátua enorme será feita em homenagem a esse homem que ressuscitou. E ele dará vida a essa estátua. Agora diz o apóstolo Paulo, e a palavra de Deus diz que tudo com o poder da mentira. Tudo com o poder de Satanás, mas o poder da mentira vai estar nisso aí. Mas todo mundo vai adorar. E a partir do momento dessa adoração, ele exigirá que todos tenham um símbolo. Só vai poder comprar, só vai poder comer, vender, se você tiver o símbolo da besta. E a palavra de Deus me diz que quem tiver esse símbolo, está vendendo a sua alma para Satanás. O que eu estou falando aqui, amado, é um alerta para que você não venha precisar estar aqui. Jesus é a porta, o escape, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem entra nele tem vida eterna. Ei, quer escapar da ira de Deus que há de vir? Entra por Cristo agora, aceita ele agora, enche-se do Espírito Santo agora, não perca a oportunidade. Seja noiva. Como é lindo o casamento.
Como é gostoso desejar algum momento da lua de mel, hã? Cadê os casados aqui? Não fazer inveja para os que estão solteiros aí, né? Hã? É gostoso, né, gente? Aquele momento, os preparativos. Principalmente a noiva e procura os vestidos mais lindos. Eu confesso que eu fico assim meio com inveja quando eu vejo o noivo entrando na igreja. Todo mundo só fica olhando, mas quando vê a noiva, todo mundo levanta. Que negócio é esse? Por que levantou para o noivo? Hã? Vai ser o contrário, tá? Quando o noivo vier, vai ser o contrário, né? Aí todo mundo levanta para a noiva, é um momento especial para ela. Ela se preservou para aquele momento. É um sonho dela, amado. Isso, quando Jesus trata disso aqui, da noiva, Ele está dizendo que tem que ser um sonho teu, da vinda do Cristo, tem que ser um sonho teu, se preparar hoje, se santificar hoje. Você acha que a noiva vai estar lá toda suada, toda catinguenta no dia da lua de mel? Hã? Amado, ela procura os melhores perfumes. A maquiagem é a melhor de todas, procura a melhor, mas minha filha tá cara. Não, eu não quero, pai, eu quero a melhor. Hã? E o pai vai pagando tudo ali, vai dando teu pai. E ela vai estar cheirosa naquele dia, amado. E o que traz cheiro se chama verdade, pureza, santidade. Os melhores perfumes que existem no mundo, eles são com óleo. Hã? Passou. É igual o francês. Sabe por que o francês tem os melhores perfumes? Porque não toma banho. Mas é verdade. Porque eles não são como nós, entramos no banheiro tão rapidinho, então não. É toda uma cerimônia para tomar banho. Então, devido a essa cerimônia ser tão difícil, lugares frios também, né? Eles usam os melhores perfumes. E esses melhores perfumes têm azeite, tem óleo. A noiva do Cordeiro, ela é cheirosa, com o cheiro, amado, do Espírito Santo, amado, com o cheiro da verdade, da pureza, da santificação. E eu quero que você entenda, o noivo sabe, você está sendo examinado, existe uma nuvem de testemunha vendo os nossos erros, nossos pecados, nossas falhas. Eu preciso, através do Espírito Santo, este que veio, procurar a noiva, saber quem é a noiva. Eu preciso mostrar para ele, olha, eu estou me purificando, o Espírito Santo me santifica, o Espírito Santo me limpa. Você precisa mostrar para ele, desejar e orar e falar, Senhor, eu quero viver uma vida de santidade. O Espírito Santo é quem nos prepara para que o noivo nos aceite. Mas existem tantas coisas nesse mundo, amado, que nos traz imundície. E uma das coisas que nos traz, amado, a imundície, sabe o que é? Os seus próprios pés. Que caminha para onde não deveria caminhar. As suas próprias mãos que pegam aquilo que não deveria pegar. Os seus próprios olhos que vão ver aquilo que não deveria olhar, amado, e você acaba se contaminando. Foi o que aconteceu com Sansão. Estamos já terminando. Sansão foi temando. Pai, me apaixonei por uma moça daqui da nossa família, meu filho? Não. É dos nossos inimigos a moça, mas me apaixonei, ela é mais linda. Meu filho, não. E ele resolveu se casar. Pai, eu quero ela. Insistiu. E até que obrigatoriamente o pai foi lá e teve que casar. No caminho para a casa daquela moça, amado, entenda que é no caminho para onde eu não deveria ir que o leão se levanta. E esse leão não é Jesus não, tá? Um leão novo se levantou para matar Sansão, ele ia despedaçar Sansão. Mas houve um livramento. Eu quero que você entenda isso. Olha, muitas vezes vivemos no pecado, muitas vezes vivemos na mentira, muitas vezes não estamos agradando a Deus. Mas sabe o que está acontecendo? É livramento da tua vida. É Deus te guardando. Mas até quando Deus vai te guardar? Até quando Ele vai te livrar? Sansão despedaçou aquele leão. O leão ficou pelo caminho. Mas outro dia Sansão passou por lá. Deixa eu ver o que é isso aqui. Olha só, amado, é isso. Na nossa teimosia, deixa eu ver mais uma vez. Ele foi lá ver aquele leão que ele havia despedaçado. Só estava a carniça. Satanás tem imundície para oferecer para mim e para você. Carniça para oferecer. Mas ele é esperto, ele coloca o mel lá dentro. Sabia que Sansão gostava de mel, e Sansão foi lá, mexer na carniça para pegar aquele mel, saiu comendo, e ele era nazireu de Deus, não podia tocar em coisa imunda.
não sabendo ele que a cada atitude dele, o Espírito Santo estava o deixando. E ao final, amado, correndo aqui na nossa mensagem, ao final, você sabe o que aconteceu. Os cabelos era só a questão da obediência. Aquele cabelo ali, ou careca, Deus iria usar ele se ele fosse obediente. Era só a questão da obediência. Mas ao final, Satanás conseguia arrancar suas vistas. Sansão se tornou um homem cego, sem a presença de Deus e cego. Para quem brinca, amado, de agradar a Deus, de servir a Ele, o final é ser cego. Não ter mais visões nenhuma e pensa que Deus está com ele. Há uma justificativa dizendo, se eu ainda estou vivo é porque Deus tem me guardado, mas você está cego. Olha, e a palavra de Deus diz lá em Apocalipse, falando para a igreja, para uma das igrejas: não sabe vós que sois cego, pobre e nu. A igreja mais rica, a igreja que tinha o colírio para os olhos e era cega, pobre e nu. Que isso não aconteça comigo e com você. O Espírito Santo te trouxe aqui hoje para dizer: se santifica. Não há mais tempo de brincar. Não há mais tempo de ficar flertando com o mundo. É momento de santificação, é momento de purificação, porque o noivo está voltando. Não haverá tempo de você correr lá e pedir perdão para quem você hoje está com raiva aí. É agora. Peça perdão. Peça perdão para o pai, para a mãe, abrace, ame, porque o momento é agora, não haverá tempo. As outras correram e a porta se fechou. Hoje é tempo de perdão, hoje é tempo de você, tirar esse ódio do teu coração, para que o Espírito, que é o azeite, que é a unção, entre na tua vida e você tenha a oportunidade de entrar nos céus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Quero dizer aos irmãos, infelizmente, uma mensagem como essa só se tornará verdade para alguns quando você não vê mais pessoas aqui. Quando alguns dos que aqui estão adorando a Deus e você não os vê mais aqui, não estou falando, amado, é um alerta, né? Então te prepara. Cadê fulano? Cadê ciclano? Olha, todo mundo desapareceu. E aconteceu um acidente ali, o carro estava desgovernado, é mesmo. O motorista do ônibus, o avião. Tragédia em tudo que é tão, e você vai lembrar: eita, Jesus voltou. Que eu e você não esteja aqui nesse momento, que nós aceitamos o Cristo hoje. Hoje é a oportunidade. Se tem alguém que quer se reconciliar, é hoje. Para que Ele venha te limpar, venha te purificar. É hoje o dia de você aceitar Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, amado. O homem que dividiu a história. Estamos hoje no ano 2025, depois do Cristo. O homem dividiu a história. Você acha que ele é qualquer um? É o Filho de Deus. Foi os céus que quis que isso acontecesse. Ressuscitou ao terceiro dia, amado, para garantir de que assim como ele ressuscitou, e ele tem um corpo incorruptível, o meu e o teu será também. Aqueles que morreram em Cristo, Paulo diz: os que morreram estão lá esperando, para no momento da trombeta tocar, junto com nós que estamos vivos, encontrarmos nos ares a Cristo. O noivo já não entrava mais na casa da noiva. Quando Jesus vier, ele não vai entrar mais lá dos céus. Quem vem buscar é o Espírito Santo, os anjos do Senhor vêm buscar. Agora, diz a palavra de Deus: são muitos os chamados, mas poucos escolhidos. Pensa que Jesus é besta? Pensa que escolhe: eu quero os melhores, eu quero cheio do azeite, eu quero cheio da unção. Há uma escolha. E que eu e você possamos nos colocar na brecha. Eu quero ser escolhido, eu quero subir naquele dia. Se você desejar isso, vai orando, vai buscando, e o Espírito Santo vai te colocar na brecha para um dia você ser escolhido. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Cadê a noiva? Cadê a noiva? Estou vendo a noiva aqui nessa tarde. Amém. Muito em breve encontraremos com Cristo nos ares. Amado, Santa Ceia do Senhor. Eu gosto muito da Santa Ceia. Gosto de, quando eu posso, como pastor, servir. Eu gosto de servir. Mas me alegra tanto saber que Ele irá me servir. Quando você for arrebatado aqui, amado, será uma borda lá do cordeiro. E diz que Ele irá nos servir. Você vai ver as mãos dele feridas. Foi por você, tá? Você está aqui hoje porque, olha, vai ver as mãos feridas. Amado, você vai poder amá-lo, abraçá-lo e viver eternamente com Ele. Ele diz: olha, eu te amo tanto que aonde eu estiver, tu vai estar comigo. Conhecendo, sabendo de tudo, amado. O universo foi Ele que fez. Amado, as riquezas que nos esperam não dá para se comparar. Não perca essa oportunidade. Jesus te ama, que Deus abençoe em nome de Jesus. Tem alguém que quer aceitar Jesus hoje? Tem alguém que quer se reconciliar hoje? Está todo mundo já com as vestes aí nos especiais preparado? Então, glória a Deus, que Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus. Fique de pé, por favor. Feche só teus olhos um minuto, por favor.
10 virgens, mas só 5 eram prudentes. Só 5 entraram com Jesus, né? A palavra, ela é verdade, ela penetra. A palavra é para todos, mas nem todos dão o devido crédito a essa palavra. Por isso o azeite de alguns estão apagados, né? As lâmpadas estão apagadas, mas outros estão na expectativa. Volta Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. O que eu gosto do Espírito Santo é porque ele não está aqui para te constranger, não, mas ele está aqui para dizer: mais um dia eu estou te dando uma oportunidade. Eu não sei amanhã, mas mais um dia eu estou te dando uma oportunidade de compreender que existe o caminho, a verdade, a vida, e a porta desse caminho, a porta para essa vida é Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abra a nossa mente, o nosso entendimento, para que se resplandeça a luz do Teu Evangelho. Todo sofisma, toda mentira, toda religiosidade caia por terra em nome de Jesus, e nós possamos compreender que a única forma de se achegar até o Senhor é através de Jesus Cristo, o aceitando como Senhor e Salvador. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor visite cada um aqui de uma forma especial, que ao colocar a cabeça no travesseiro, que não seja mais verdade a nossa cultura, aquilo que nós aprendemos dos nossos pais, aquilo que nós achamos ser verdade, mas que Jesus seja a verdade para nós. Em nome de Jesus, abre a nossa mente, o nosso entendimento. Caia por terra a religiosidade, tradição familiar, e em nome de Jesus, nos faça compreender, meu Pai, a necessidade de nos voltar com integridade ao Senhor. Nós abençoamos nessa tarde, em nome de Jesus, os Teus filhos, Pai, a casa, a família. Se há algum enfermo neste lugar, ou se tem algum familiar dos que aqui estão enfermos, nós os apresentamos diante de Ti, porque de Ti, Deus, vem a cura, e nós clamamos por essa cura do alto da cabeça à planta dos pés. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos os Teus filhos, a casa, a família. Nós clamamos sim, Deus, por salvação, por libertação, por cura, de forma que o nome do Senhor seja glorificado e nós tenhamos a alegria de continuar testemunhando do Teu cuidado, da Tua proteção, da Tua provisão, dos Teus livramentos, mas que nós possamos testemunhar algo com mais força. Tu, Jesus, é o caminho, a verdade e a vida para nós, em nome de Jesus. Com as mãos erguidas, que o amor de Deus, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Quem pode aplaudir Jesus neste lugar? Aleluia, glória a Deus.